Boa noite. Passo Fundo é referência em diversos setores, incluindo, claro, a saúde. E mais do que nunca, os nossos hospitais estão sendo bastante procurados. Desta forma, o diretor técnico-médico do Hospital São Vicente de Paulo falou sobre a preparação para o atendimento nos casos suspeitos de coronavírus. Veja então o que disse o Dr. Adroaldo Naumann. Em relação ao coronavírus, o Hospital São Vicente de Paulo está preparado para fazer o atendimento adequado. Há mais de 2 meses, nós formamos um comitê para a resolução desse problema. O paciente com coronavírus ou com suspeita desse, chegando ao hospital, ele é dirigido a um local para fazer a triagem. Esse local não é a emergência onde nós atendemos normalmente as pessoas, e sim é numa outra ala aqui no hospital, junto à nossa emergência. Esse paciente vai lá ser triado. Nessa triagem, necessário for, ele vai ser encaminhado para realizar os exames laboratoriais e tomografia de tórax, quando necessário for. E para isso, nós temos todo um fluxo interno separado das outras alas dos pacientes, para que não ocorra contaminação nas outras áreas. Ele faz os exames e, após isto, ele novamente volta ao local de triagem e, se necessário for, ele vai para uma unidade de observação ou vai para uma unidade onde ocorre o atendimento mais intenso a ele, onde existem os respiradores. A respiração mecânica são os respiradores, eles são utilizados numa área fechada do hospital, onde que os pacientes estão com falta de ar, onde os pacientes têm uma insuficiência respiratória. Por isso que nós aqui no Hospital São Vicente de Paulo conseguimos separar os atendimentos da emergência, da onde os pacientes geralmente eles são atendidos, porque as patologias das doenças fora o coronavírus continuam, como doenças abdominais, as doenças cardíacas, as doenças neurológicas, as patologias ortopédicas, elas continuam. E os pacientes são totalmente separados, os que estão contaminados com o coronavírus e os pacientes que estão relacionados a outras patologias. Nós, aqui do Hospital São Vicente de Paulo, temos toda a infraestrutura necessária para atender a população, se necessário for, nesse caos que é a pandemia do coronavírus. A gente orienta que a pessoa que seja suspeita ou confirmada, ela fique num cômodo sozinha, não durma com outras pessoas naquele ambiente, esse ambiente permaneça arejado. Se for possível, ela use um banheiro exclusivo para ela, para não compartilhar com os outros. A gente redobre as questões de limpeza nesta casa, né? De talheres, pratos, mesas, bancadas, tudo, maçanetas, porque o vírus, a gente sabe que usando como a gente fala, do lavar as mãos, né, esses produtos de limpeza de forma geral eliminam o vírus nesse ambiente. Quando a pessoa que está em isolamento, o doente, for entrar em ambiente onde os outros fiquem, coloque a máscara. Neste momento, coloque a máscara. Quando ela estiver sozinha no seu cômodo, ela pode não fazer uso, porque ela não vai ficar 24 horas com máscara. Então, esses cuidados são bastante importantes, tanto de quem está doente para com os outros, quanto aqueles que não estão no cuidado deste doente. A meta da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle é avaliar o conteúdo econômico dos projetos de lei. Na Câmara, ela é responsável pelo estudo do orçamento municipal, que é elaborado pelo Poder Executivo. Nesta comissão, também são discutidas matérias tributárias, abertura de crédito, dívidas públicas e empréstimos. São titulares do grupo os vereadores Alex Necker, João dos Santos, Leandro Rosso, Roberto Gabriel Tozon e Valdo de Moraes. A CFPC se reúne uma vez por semana, todas as terças-feiras, às 1h30 da tarde, aqui no Plenarinho. Participe!
O diretor técnico médico do Hospital São Vicente de Paulo também fez questão de esclarecer as principais dúvidas sobre o coronavírus e H1N1, já que muita gente tem dúvidas sobre os sintomas e a forma de transmissão. O portador do coronavírus, muitas vezes ele pode estar assintomático e ser portador, ser o vetor da doença, sendo que no H1N1 a pessoa também era o portador, mas no momento que ele adquiria, ele ficava doente. Então isso é a grande diferença, é que no coronavírus as pessoas podem estar com o vírus e não ter nenhum sintoma, ao contrário do H1N1. Por isso que tem que existir o isolamento, por isso a quarentena, que é fundamental para que não ocorra a propagação dessa doença no nosso meio. Anote os telefones úteis para informações sobre o Covid-19. Teleatendimento, das 7 horas da manhã às 10 da noite, todos os dias. 3316-8595. Central de referência em atendimento de casos suspeitos no Cais da Petrópolis. 3313-4874. 3046-0097. Ou pelo WhatsApp número 99667-6279. O atendimento também é diário das 7 horas da manhã às 10 da noite. Informações sobre doações de alimentos ou agasalhos nas Sencas pelos números 3312-3070 ou 99193-9597. As denúncias de locais que estejam funcionando indevidamente devem ser direcionadas ao 3311-1195.